Voltando na sequência, porque de novo, pessoal, olha, se eu fosse falar, vamos dizer, dos pontos que a gente precisa melhorar, dos defeitos que a gente ia daqui até o Natal. Mas modéstia à parte, a gente está tendo a bênção de Deus, não é tanto mérito nosso, mas principalmente a bênção de Deus, de escolher quadros, um material humano, ativo intelectual, de altíssima relevância. Então, cada live não é uma live, é uma aula. Eu tinha certeza absoluta que a gente ia ter uma aula com Fioravante, e como toda aula que agrada os alunos, que faz os alunos quererem sair do fundo da sala e sentar embaixo do professor, todos vocês pediram que a gente continuasse, e é o que eu estou fazendo aqui, aguardando o Fioravante para nos brindar com ainda mais informações estratégicas da nossa região. Vou ver se ele já surgiu aqui, eu chamo ele de novo. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Vocês fiquem aí, se der uma pausa na conexão, é porque eu estou chamando o Fioravante pelo WhatsApp, porque ele mandou uma mensagem para mim, perguntando se eu o chamava. Deixa eu só dar um toque para ele. Ah, já apareceu aqui, pronto. Nossa vida ficou mais simples e muitos de vocês voltaram porque entenderam que a gente tem à nossa disposição, de maneira gratuita, por generosidade do Fioravante, uma enciclopédia de logística, transporte e desenvolvimento regional. Tamo aí. Fioravante, meu amigo, seja bem-vindo de volta. E eu vou te falar, a imensa maioria dos que estavam nos acompanhando voltaram e ansiosos, perguntando já, cadê o Fioravante? Cadê o Fioravante? Que aula que a gente está tendo? Cadê ele, pelo amor de Deus? Então, Fioravante, antes de a gente retomar de coração, meu muito obrigado. Foi um convite aí de supetão, de última hora, mas que bom que a gente é amigo e eu sabia que ia contar com a sua generosidade para aceitar, frente à indisponibilidade que o Dr. Cássio teve por uma questão eleitoral. E que aula, eu sabia que ia ser uma aula, então eu queria chamar o máximo de alunos aí para eles receberem uma aula máter aí do Fioravante. Meu amigo, você estava falando da região, e aí você sempre tem uma visão macro, então você coloca a região, coloca outros pontos, tal. Mas aí pegando uma carona na minha produtora, não é sempre que eu aceito ela como produtora, viu, Fioravante? Como esposa eu disse sim há 7 anos, como produtora às vezes eu oscilo. Eu falo, ó, Mariana, às vezes eu te escuto, às vezes não. Mas ela é boa. Mas É programa da ela falou, telecomunicação. é o problema da telecomunicação. Mas ela comentou para a gente falar de alguns episódios específicos relacionados a Castelo Branco. E eu acho que ela tem uma razão no sentido, ela falou do CEAGESP. Eu não sei como é que está isso hoje no governo do estado, até uma maneira de eu interagir com o governo aqui, perguntar como é que está. Há essa intenção. Se eu fosse desembocar, Fioravante, ninguém sabe. Todo mundo que está aqui na live e continuando firme e forte conosco, não sabe que a gente se conheceu num projeto, não é de elucubração, é de fomento do desenvolvimento regional, com a sua figura, barra Silvio Pereira, que esteve aqui com a gente generosamente, mais o Paulo Guerini, fomentando o desenvolvimento, e a gente entraria numa outra seara, que é do sistema aeroviário. Então, assim, tem tanta coisa que assim, eu tenho até receio. Eu vou pegar um pouco de carona na Mariana, falando da Castelo Branco, CEAGESP e tal, a descentralização de São Paulo. O Paulo já teve essa visão, Fioravante, e aí o governo do estado, na sua figura, pode nos falar como é que está essa visão do governo hoje, de descentralizar também, porque a gente tem visto várias empresas da iniciativa privada, não só o pessoal que está interagindo com o ambiente construído, como você bem colocou. Aliás, eu estava fazendo uma prévia com você citou uma crise do século XIX nos Estados Unidos, que fez os americanos interagirem com o ambiente construído e falar assim, pô, eu não moro numa casa, eu moro numa gaiola, eu moro num ambiente inadequado. 240 mil por milha quadrada, era um absurdo. Aí morreu Então, 50 milhões de pessoas.
É o que nós estamos vendo com a pandemia aqui hoje. Isso é do século XIX, que fica registrado, não é Exatamente. a gripe espanhola, 1867. é do século passado. Mas assim, tem tanto fenômeno nessa linha, né, de pessoal voltando, porque eu tenho falado, Fioravante, eu comentei esses dias com o sócio-diretor de uma empresa, que é a maior empresa, a mais representativa do ponto de vista de 600 cidades, 24 estados, mais de 5 mil estudos de inteligência estratégica, pesquisa de mercado. Eu comentei com ele, eu falei, poxa, o paulistano, vamos pegar o paulistano como avatar, né, para falar a linguagem do pessoal. Avatar. O paulistano, ele não morava em casa, Fioravante. Não. Ele pernoitava no seu imóvel. Então ele saía logo cedo, pegava 2, 3 horas de trânsito, estresse o dia inteiro, compromisso, aquela tensão de produção, voltava mais 2, 3 horas de trânsito, chegava em casa, interagia malemar com a janta, com a família e dormia. De repente, por motivo de força maior, ele precisa interagir com o ambiente construído. E aí, igual o pessoal dos Estados Unidos, um século atrás, percebe, pô, mas eu não moro numa casa, eu moro numa gaiola. Eu não tenho contato com a natureza, eu não tenho qualidade de vida para meus filhos, eu não tenho um pé de canela para o meu pai plantar com meu filho e passar uma lição tão rica quanto a que você compartilhou com a gente hoje. Você falou do Jacó, né? O pessoal que mudava para a Serra de São José, perguntava assim, seu Jacó, quando que o senhor vai iluminar aqui? A noite é escuro. Ele falou, aonde que você consegue ver o céu, ver estrela? Se eu colocar poste, vocês não vão olhar para o céu. Então, aqui é escuro para você ver as estrelas. Você conversar com os céus. É mais ou menos isso que você falou, né? Que riqueza! Eu posso te falar uma coisa, Fioravante? Eu vivi esse processo. Eu estou narrando uma realidade de desconforto que foi minha. Eu estudei em Campinas, mas eu trabalhei em São Paulo, morei em São Paulo, pegava 2 horas de trânsito para ir, 2 horas de trânsito para voltar, mais aquela produção intensiva. Então, pare para pensar, Fioravante. Provavelmente você já deve ter morado em São Paulo também. Não conheço detalhadamente, mas hoje você interage com São Paulo. Trânsito de manhã, estresse, congestionamento, para quem depende do transporte público, ônibus lotado, metrô lotado, correria para buscar o filho na escola, para em fila dupla, toma multa, problemas de saúde, Fioravante, relacionados à poluição, problema pulmonar, que encurta 5, 10 anos a longevidade de vida das pessoas que moram em São Paulo, por exemplo, problemas de estresse, de coração. Quer dizer, é um ambiente tão comum a qualquer paulistano que eu ousaria dizer que se a gente fizesse uma pesquisa agora, a gente interrompe a live, tá o Hélio Domingues. O Hélio merece uma menção honrosa. O Hélio Domingues Dias acabou de mandar aqui mais uma mensagem sobre Boituva. Ele foi durante 41 anos, Fioravante, funcionário do Banco Bradesco. Ascendeu ao alto escalão, saiu de lá como diretor. Ele escolheu de maneira deliberada por morar em Boituva. Sabe como, Fioravante? Olha o nosso link. Ele pegou um dia de São Paulo, botou a patroa no banco de passageiro e pegou a Castelo sem destino. E aí ele tropeçou aonde? Em Boituva, que é uma cidade que fica literalmente à beira da Castelo. Provavelmente de Barueri até Boituva, é a única cidade do eixo rodoviário Castelo Branco que está com a rodovia passando dentro do município. Então, Hélio, você tem toda a razão de reivindicar menção honrosa a Boituva, porque você escolheu e você é testemunha viva de que é uma cidade maravilhosa para se passar os últimos anos de vida. Mas Fioravante, pare para pensar esse propósito. Você está aí com a sua visão sempre macro, estratégica, enxergando todos os modais, as conexões. É até difícil de acompanhar. Você é a NASA. Você é a NASA, a gente está aqui teco-teco, ó. Teco-teco, teco-teco. Mas pare para pensar, Fioravante, para quem é que mora em São Paulo que não cabe essa angústia que eu traduzi com algumas sensações do dia a dia? Estresse, trânsito, correria, falta de qualidade de vida, aquela sensação ruim de que você está jogando a sua vida fora. Então, assim, muito mais até do que uma questão lógica,
tem uma questão emocional relacionada hoje à decisão de você olhar o interior, seja eixo Bandeirantes Anhanguera, seja eixo Castelo Branco Raposo, não importa qual lado que você vai fugir, mas no sentido de fugir de São Paulo, dos centros, dos grandes centros. Então a logística tem tudo a ver para facilitar esse sonho de buscar uma qualidade de vida maior. E a gente que veio do interior, Fioravante, deu uma vivência em São Paulo, volta, vai. A gente é privilegiado, porque tem gente que nasceu lá, no chão de asfalto, quadra de concreto, nunca subiu numa goiabeira, nunca viu um pé de canela. Eu nunca vi. Imagina quem nasceu em São Paulo. Então, Fioravante, tudo que você está narrando para a gente é muito importante, até com um propósito maior. Quem quer fugir da cidade e oferecer mais qualidade de vida para si e para sua família. Então, Fioravante, até para não te perder aqui, eu queria mudar de pato para ganso e pedir genuinamente que você até explorasse um pouco uma coisa que eu tenho curiosidade, porque foi o mote do nosso conhecimento. A gente teve contato num projeto em que você convenceu um empreendedor de Porto Feliz, que cortava cana até os 17 anos de idade, a investir. Ele investiu com o respaldo do Silvio e sua, e seu respaldo, em um aeródromo. Como é que está hoje, Fioravante, na visão do Estado, a questão dos aeródromos? A gente teve a inauguração, eu vi que você esteve lá pessoalmente, inaugurando o aeroporto Catarina-São Paulo, né, da JHSF, no quilômetro 60 da Castelo. Como é que você está enxergando isso? Você acha que tem espaço para a gente montar, retomar o projeto do aeródromo de Porto Feliz, Fioravante? Conta para a gente essa história, por favor. Olha, o Diego, eu vou dizer um negócio para você. Tem gente nesse governo que é muito mais peitudo do que eu, Paulo Guerini, Jacoba, o Jacó, todo esse pessoal, Franciscato, todo esse pessoal desbravador aí, são muito mais peitudo. Você veja só, o governador, o Dória, junto com o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador, e junto com o nosso secretário, está fazendo coisas assim que você não imagina. Nós estamos agora abrindo licitação de 24 aeroportos, inclusive de Sorocaba, para ter voo aqui em Sorocaba, ser hub regional. O que na cabeça do nosso vice-governador, que é além de ser vice-governador, é secretário de governo, é descentralizar. Você não pode ter todo mundo indo para São Paulo. Você vai na cidade de Miami, você tem 12 aeroportos no entorno de Miami. Um só de carga, um só de passageiro, aquele projeto que a gente está desenvolvendo. Então, ele é favorável e todos os aeroportos do DAESP serão licitados. Fizemos audiência pública online e as licitações estão correndo aqui. Então, logo, nós vamos ter um investidor investindo no aeroporto de Sorocaba. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter a privatização dos aeroportos públicos do Estado de São Paulo e favorecer com que empreendimentos como em Porto Feliz, que é privado, é um aeroporto que vai ter um destino certo, que é um aeroporto de carga, não vai concorrer com um aeroporto de passageiro, um aeroporto específico. O cara que parar lá, ele vai ter uma indústria dentro do aeroporto. Então, este modal vai existir. Isto vai acontecer, vai ser contemplado. Então, você veja só, o EAD de Sorocaba. Nossa, quanto tempo eu lutei junto com... Quando o prefeito era o Renato Amari, que trouxe o EAD, foi visão futurística. Então, foi um trabalho para a gente implantar essa estação aduaneira. E eu fiquei lá 7 anos para fazer vingar, como meu avô falava. Fica molhando isso todo dia. Aí você fala para o cara fala, pô, mas eu tenho que ir para Santos, os despachantes aduaneiros estão em Santos. Meu amigo, o meu cliente vai usar o EAD Aurora de Sorocaba. Eles faziam perdimento de produto. Você não imagina, Diego, como era difícil trazer o pessoal para cá. Tem o pessoal, o Boni da Receita está aí ouvindo a gente, ou ele vê o que a gente sofria. Então, a gente tem que viajar para fora do país, ir para a Alemanha, ensinar o cara a estufar o container, porque para não dar perdimento. Aí começou a vir um despachante, 2. Então, hoje você tem até uma faculdade, 2 faculdades que têm curso de logística. Por quê? Porque Sorocaba hoje tem
um porto seco. E é uma política de tirar. Quando eu sentei na prefeitura, veio o pessoal do EAD, não querem renovar a concessão nossa. O cara da delegacia falou, não, o EAD não é importante, nós vamos fechar. Nós temos 2.100 empresas, 1.800 importadores e exportadoras. Ah, mas não tem movimento. Como que não tem? É lobby do porto primário que não quer que vingue as estações aduaneiras. Lutamos, eu no Poder Público, junto com o pessoal do Estado. O nosso secretário João Taviano foi muito bom. O Rodrigo Garcia também falou com o ministro. Nós fizemos de tudo e conseguimos realmente fazer com que o EAD continuasse prestando serviço. Então, você imagina só, são ganhos que é enorme. Agora, quantos EADs no Brasil deu certo? Ah, o EAD não funciona. Não funciona porque não tem vocação, não tem liderança, não tem alguém tomando conta. Aqui não, começou com 5.000 metros, hoje tem 40.000 metros de armazém. A primeira indústria dentro de uma estação aduaneira, eu levei para lá, que era a JCB, e uma unidade da Siemens. É o berçário da indústria, nasce ali, depois adquire uma musculatura, vai para o imóvel e continua a produção. Então, eu acho, sabe, Diego, que esta garra, o pessoal de São Paulo não tem tempo para ter. Ele está preocupado, como você falou, 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, vive ocupado final de semana. Imagina que o cara vai fazer uma pós-graduação, imagina que ele vai estudar, muito menos ler jornal, ele quer ir para a praia, ele quer ir para o meio do mato, quer dizer, o cara está estressado. E aqui não, a gente tem esse conforto o tempo inteiro. Então, muda a pessoa, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, você veja só. Hoje, o governo de São Paulo, do nosso governador João Dória, e o vice-governador são municipalistas. É um governo municipalista. Então, me falaram aí do CEAGESP. O CEAGESP de São Paulo vai sair de lá. Então, estamos acabando de fazer vamos dizer, a diretriz da licitação, vai ser publicado como se enquadra dentro do CEAGESP. Então, o Paulo Guerini, o Diego, qualquer pessoa que se habilite com um terreno, fala, não, a estação aduaneira tem que ser, o CEAGESP, eu tenho um terreno que comporta colocá-lo lá. Ele vai participar da licitação, vai ver se encaixa. A única coisa que esse CEAGESP nós temos que fazer necessariamente na cidade de São Paulo. Então, será possivelmente no Rodoanel, que são áreas que ainda você consegue, né? Outra coisa, o nosso secretário fez uma campanha muito, muito boa com a questão da segurança. O Rodoanel tem 163 quilômetros. Nós temos uma corporação lá, com o Tenente Paes, lá, que, por sinal, é um cara fantástico, que você tem o DOR no Rodoanel, da polícia. Tinha, por dia, 33 assaltos à mão armada, como levava caminhão embora. 2, 3 assassinados. Isso acabou. Então, deve ter 1 por mês, 2 por mês. Então, tem uma polícia ostensiva. Então, tem uma quantidade de soldados, 200 e tantos, várias viaturas. Então, tem um policiamento constante no Rodoanel. Então, está dando segurança, está tendo um trabalho de reurbanização daquela área, está tendo um trabalho de sociabilidade com os ribeirinhos da estrada. O CDHU, a parte habitacional, está pensando, está fazendo, por determinação do governador, do secretário Flávio Amri, desenvolvendo o projeto habitacional. Para quê? Para tirar São Paulo, o estado de São Paulo, da área de miséria habitacional. E também na segurança viária. Porque, se for analisar, a área habitacional, a área de mobilidade tem muito a ver com a área de transporte habitacional. Porque, se você constrói um núcleo habitacional, o Paulo é especialista nisso. Tudo que ele faz é exagerado. Grandes avenidas, espaço. Porque tem que pensar assim. Você não pode fazer um empreendimento, jogar dentro de uma rodovia. Então, isso que acontece muito. As estradas não ter marginais, né? Teve
a audiência pública da nova Dutra, e eu fiz uma defesa das marginais nas cidades de Taubaté, de São José dos Campos. Isso foi muito bom. Por que foi bom isso daí? Que se repensou, teve mais 2 audiências e conseguimos ganhar em São José dos Campos, em Taubaté. Isso é salvar vida. E uma estrada como a Dutra, você tem que pensar no peregrino. Quantas pessoas vai a pé? Depois de Compostela, São Paulo, Aparecida, é a segunda rota de peregrinos que andam a pé. Quantas pessoas estão morrendo na rodovia? Então, nosso trabalho, do secretário nosso, João Otaviano, é de lutar pela segurança viária, fazer todos os esforços, reuniões, campanhas. Ele vai para a pista, ele fica junto com o policiamento, ele prestigia o comandante. Então, isto é importante. Então, nós estamos baixando vários números de acidentes, estamos conquistando prêmios assim impressionantes. Teve uma equipe determinada pelo nosso secretário que foi com uma equipe para a Europa, para acidente zero, visitaram a Noruega, a Alemanha e tal, e estamos implantando essa técnica aqui. Então, nós temos tanta coisa boa na área de mobilidade, isso contempla a segurança viária, contempla o cara morar em Boituva, trabalhar em Sorocaba, morar em Boituva, trabalhar em São Paulo, morar em Porto Feliz, trabalhar aqui, né? Que nem, por exemplo, Diego, você, desculpe eu falar isso, né? Você mora em Sorocaba e mora em Porto Sim. Feliz, né? Se eu tivesse na sua posição, eu nunca moraria em Sorocaba. Não dá para trocar a qualidade de vida de Porto Feliz com Sorocaba. Então, Sorocaba é legal, para ir no restaurante, jantar, mas Sorocaba é uma cidade, Porto Feliz, Boituva, está ligado. Então, é muito normal. Ah, hoje eu vou jantar tal restaurante, eu vou no shopping tal, eu vou comer no alemão, vou comer... Sabe, é normal. Então, eu acho que isto, o interior, essa questão de diminuir o adensamento, vai possibilitar isso, entendeu? Não querer, vamos dizer, eu vou morar. Não, você está morando num local que é bom, legal, mas tem congestionamento. Quer dizer, começa a te incomodar. Tanto é que na pandemia você ficou em Porto Feliz. Então, isso que as, Justo. pe- então, isso que as pessoas estão vendo. E de voltar para trás. Muita gente que estava no interior foi para São Paulo, está voltando para o interior. E as cidades estão se adequando para recebê-los. Então, Diego, eu acho que minha visão de futuro na área de mobilidade é cada dia melhor as nossas rodovias, mais humanas, estruturas melhores, as novas rodovias que estão vindo, as novas concessões, vamos dizer, tiver renovações de concessões, serão melhores, como a Rumo. Prorrogou-se a concessão da Malha Paulista, investimento de 6 bilhões. Então, é contrapartida. Quem está ganhando é o Estado. Quantos terminais nós teremos dentro da região? A Sônia de Bauru está nos ouvindo aqui, uma homenagem a ela, empresária do Expresso de Prata, filha do Franciscato. Dá um abraço e um beijo no teu pai, todos vocês. Então, é isso daí, são guerreiros bandeirantes, né? Então, eu falo para o nosso secretário, você é o bandeirante da atualidade, porque você é um desbravador, você quer fazer. Essa questão na navegabilidade do Rio Tietê, você imagina o que vai acontecer nas cidades. Quer dizer, você pegar, por exemplo, a cidade de Bauru, é a cidade mais central do Brasil. Você pega o mapa do Brasil, meça e acha o centro, é Bauru. Quanto tempo Bauru ficou esquecida? Então, Bauru, com esta hidrovia, vai ser a capital do Tietê, né? Da hidrovia Tietê-Paraná. Aquela região do Baixo Tietê, que é esquecida, de Bauru, Marília, lá Pindorama, que vai para Panorama, as regiões totalmente desfavorecidas. O que vai acontecer? Tem um crescimento fantástico. Vai ter um desenvolvimento, novas indústrias, novos conceitos, entendeu? Então, eu acho que chegou a hora realmente do interior mostrar que ele tem força.
E nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar para isso. Por quê? Porque nós temos um governador, um vice-governador, e, no meu caso, meu secretário, que são municipalistas, eles são homens do interior, eles querem desenvolver o interior. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico. Então, Diego, fica uma mensagem que nós temos que repensar realmente as novas cidades. Eu fiz essa pós-graduação na Harvard, estudamos todas as cidades desde o tempo de antes do Cristo até hoje. E qual é a cidade do futuro? Qual é a mensagem? O que aconteceu em 1867 em Nova York, que tinha 240 mil pessoas, 240 mil pessoas por milha quadrada, e que realmente isto morreu 50 milhões de pessoas naquela época. Então, nós estamos falando hoje, imagina naquela época morrer 50 milhões de pessoas. Então, foi reurbanizado, andava-se 50 quilômetros a norte, a sul, leste, oeste, e começaram a implantar núcleos residenciais. Acabou o estilo de cidade murada. Então, se for ver São Paulo, é uma cidade murada. O muro qual é? O rio, as marginais e o metrô. Então, ela está fechada. É aqui que eu quero morar, aqui que eu quero crescer. E o cara está crescendo. E quando teve essa pandemia, você viu o que aconteceu. Então, eu acho que esses paradigmas têm que ser quebrados, temos que repensar a mobilidade urbana, como movimentar na cidade, entendeu? Então, qual é a participação hoje do poder público na tarifa pública? Quanto custa? É o povo que tem que pagar. Então, o governo federal deu benefício. O vale transporte, a passagem para o idoso. Isso é fantástico. Quem paga? É o empresário pagando todos os tributos. Então, tem que repensar essa utilidade para quem é, se é para toda a população. Como nós vamos fazer? Como nós vamos estruturar, né? Então, tem muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Por exemplo, naquela região de Osasco, tinha muitas gráficas. Guarulhos fez um incentivo, há uns 15 anos atrás. Todas as gráficas de São Paulo, no Rio Grande de São Paulo, mudaram para Guarulhos. O cara morava em Santo André, São Bernardo, em Osasco, em Barueri. Foram todo mundo, todo dia para Guarulhos. Você imagina o congestionamento, o atraso de vida, o caos que aconteceu para esse cidadão que teve que deslocar 6 horas por dia no transporte público ou de carro. Agora, qual é a mentalidade do gestor público municipal? Não seria mais fácil esses prefeitos se reunir e fazer a mesma coisa que Guarulhos fez? Então, hoje está se pensando, eu faço parte de alguns grupos, né, de secretários de mobilidade municipais do estado de São Paulo e do ABCD, que é o consórcio ABC. Por sinal, vale a pena você conhecer, pessoal muito bom, faz um trabalho exemplar com toda a cidade, na área de urbanismo também, é fantástico. Então, eu acho o seguinte, como Santo André, uma cidade que virou uma cidade fantasma. Vai lá ver que maravilha. São Bernardo, aí as indústrias. Então, passou uma cidade de qualidade de vida. Tem várias ciclovias, calçadas boas. Então, isto é importante. Quer dizer, a cidade tem que repensar. Então, eu falo para você, por exemplo, a cidade de Manchester, em Londres, que era a cidade industrial. Sorocaba foi colocada há vários anos como Manchester paulista. A indústria vinha montada de lá na década de 1850, como teve as indústrias, estamparia, todas aqui, nasceram assim. E o que aconteceu aquilo lá? Acabou tudo. Virou uma terra de ninguém, uma pobreza, miséria. Vá lá hoje. A escola é as cidades onde tem mais universidades, os hospitais, centro de excelência, boa qualidade de vida, boas calçadas, boas ciclovias. O que aconteceu? Todas as indústrias de telecomunicação, de inteligência artificial foram para lá, Google está lá, todo mundo está lá. Então, é isto que acontece. Quer dizer, a gente precisa repensar e não ter medo de mudar às vezes, entendeu? Então, Sorocaba é uma cidade abençoada. Eu diria para você
que Sorocaba é uma cidade abençoada, porque sempre tivemos uma gestão, vamos dizer, da década de 70 para cá, uma gestão quando pelo Renato Amari, 8 anos, depois teve o Lipe, o Panúzio, o Crespo, e hoje você tem uma gestão onde o poder público instituiu e o que entra não para, continua. É uma filosofia de qualidade de vida. São ganhos que a cidade conquista com o apoio da população, que a população não deixa mudar. Então, você vai em muitas cidades, eu tenho viajado em algumas cidades, tem belas praças vazias. Você é testemunha. Você já foi no Parque do Campolim aqui, andar com a Mariana de final de semana. Você já foi no Parque das Águas. Você viu quanta gente? É o Parque do Povo. Mas por que o povo vai e abraçou? Porque ele aceitou, ele queria aquilo lá. E a proposta que foi colocada de sociabilidade foi em função de uma ampla pesquisa da população. Entendeu? Então, a gente começou isso no trabalho no governo do Renato Amari, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu participei. Então, é um trabalho que foi construído tijolinho por tijolinho. E hoje, tem a prefeita que está aqui. Ela está fazendo um governo mantendo todas as estruturas que vinham. O sucessor, quem é que seja, não consegue mudar, porque isso é do povo, a praça é do povo, a cidade é do povo. São conquistas do povo. Então, quando você faz com apoio popular e mostra para o povo o que você está fazendo, então hoje a maior solicitação em Sorocaba é de ter um parque linear da Zona Oeste à Zona Norte, 14 quilômetros, e estamos caminhando para isso. E é fantástico isso, é fantástico. Uma cidade com 220 quilômetros, acho que está até mais hoje, 220, 230 quilômetros de ciclovias, isso é fantástico. E olha que Sorocaba sobe, desce. Então, ganhamos um prêmio, eu tive a oportunidade de ganhar um prêmio lá em Barcelona e outro na Alemanha, como cidade caminhando para o Smart City. Né? Eu estava na Secretaria de Planejamento, fui muito bem, um trabalho muito bom que a gente conseguiu fazer. Tinha a autoridade, o prefeito nos deu mão de ferro para poder fazer. Fui para a mobilidade, deixei a Miriam Zaccarelli, que trabalhou comigo desde o começo, desde o primeiro dia, pessoa fantástica, conseguiu trabalhar da melhor forma possível, entendeu? Então, nós temos uma linhagem de pessoas na cidade, como você está fazendo. Você é o cara que está criando uma linhagem diferente na cidade de Porto Feliz e Boituva. Sai daquele caipirice para ver o interior como algo, um berço de desenvolvimento, entendeu? A simplicidade do Paulo, junto com a inovação do Paulo, gerou você. Você é a geração de algo bom que aconteceu na região. Então, seus filhos serão melhores. O Paulinho, que está aí, o filho dele também. Quer dizer, então são pessoas que estão enxergando isso daí. Eu me sinto muito feliz de ter conhecido você. Quando chegou em Porto Feliz, quando chegou em Boituva, eu acho que é um desenvolvimento pessoal e profissional que você não conseguiria em lugar nenhum. E dou os parabéns para a Mariana também, de ter trazido você para aí, o Paulo de ter recebido como um filho, né? Que eu não vejo diferença de você na família como se fosse um filho mesmo. Então, o Paulo, a esposa dele, você está numa família que realmente é uma família privilegiada por ter este amor à terra, essa luta para falar, não, nós vamos defender Porto Feliz e Boituva, né? Fazer o que o Paulo fez, né? Faz avenida, faz empreendimentos com ruas, visão futurística, sem muito perguntar se podia fazer. Pede para o prefeito autorização, não está pensando em quem que vai pagar aquele custo para ele. O custo para ele é o custo do desenvolvimento futuro que vão mostrar na frente lá a cidade. Né? Deixa eu ver. Nós temos a Toyota em Sorocaba e Porto Feliz. É a única indústria montadora que falou: nós não vamos mandar nenhum embora e não vamos parar. Isso daí. É trabalhar com empresas que têm vocação séria, numa cidade que recebeu
com braços abertos, com empreendedores bons, com governos bons. E acho que isso daí é fantástico, é fantástico. Então, nosso governador, marcamos. Só que mais colocar isso aqui. Está acabando? Não, na verdade, não. Cortou um pouquinho o sinal para mim. Eu vou até perguntar para o pessoal se eles estão te escutando bem. Deixa eu perguntar aqui, ó. Estão escutando bem? Pelo que o pessoal está comentando, eu acredito que sim. Talvez seja um problema técnico meu. Mas, independente do problema técnico, o Paulo está aqui com a gente, o Rogério Mescolotto, o Alexandre Beto, todo mundo confirmando que está tudo bem. Paulo, e até antes... Cara. Minha esposa está aí também, dizendo que está tudo bem. Tá jóia. Todo mundo dizendo que está tudo bem. Mas até a falha que chegou até mim... A falha que chegou até mim não minou e não atrapalhou as suas generosas palavras, Fioravante. Então eu faço um parênteses de gratidão em nome do Paulo, que já está se manifestando aqui. Eu tive a oportunidade de vivenciá-los em conjunto, se anunciando com a humildade que lhes é peculiar, como visionários. E eu tinha a petulância de corrigi-los. Eu falava, não tem ninguém visionário aqui. Vocês são mais do que visionários. Vocês são realizadores. Esses dias eu fiz uma live, Fioravante. Olha que frase oportuna, que é um amigo pessoal que eu tenho junto com o Paulo, que se chama Edson Montemor, uma figura que levou o McDonald's para Boituva e comprou o prédio, idealizou o Burger King também. E ele falou o seguinte do Paulo, né? Fazendo uma menção honrosa a ele, porque ele é o grande professor. Quando você fala que eu tive o privilégio de incrementar a minha formação e me colocou ali, da minha parte, com muita lisonja, num grupo de progressistas que estão enxergando, com respeito à caipirice, porque a única dor que eu tenho no coração é de não puxar tanto R, Fioravante, eu e você que fomos criados em você vai puxar, não se preocupe. E tu é mais aristocrática, e ela foge um pouco desse R puxado, gostoso, que tem em Piracicaba, em Porto Feliz. E que pena que a gente não tem esse R mais puxado, mas o coração é R com 4 R's na sequência. Mas para citar o Paulo e você, vou colocar no mesmo grupo, englobando na frase do Edson Montemor, que eu achei muito feliz e muito forte. Ele falou assim, toda vez que pessoas que vêm do futuro, ele não falou que são visionários, são pessoas que vêm do futuro para nos falar sobre os desafios atuais, que caminho a gente tem que seguir, a gente tem que escutar. E aí ele colocou um ponto e falou, e a mais importante de todas, que também foi taxado de louco, foi crucificado. Então a gente que é cristão praticante, a gente não quer comparar ninguém a Deus, mas o que eu coloco de lugar comum nas generosas palavras, e muito mais do que as palavras, as atitudes, o trabalho intensivo de anos e anos e anos, cuidando do pé de canela e cuidando também do desenvolvimento da nossa região, com um olhar absolutamente técnico, do ponto de vista de logística, de transporte, de mobilidade, desenvolvimento. Fioravante, eu não estou sendo demagogo em absoluto. Você tem uma cabeça fora da curva. Então eu me sinto privilegiado de interagir com você, com o Paulo, que são realizadores, visionários antes, realizadores na sequência e transformadores, fomentadores do desenvolvimento da nossa região. Então, Fioravante, eu vou passar a palavra para você, te dando toda a liberdade para você concluir da maneira que quiser. Se quiser acrescentar mais alguma história, a gente fica muito feliz. O Paulo está colocando aqui, ó, lutamos para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, todas as histórias, olha a inteligência coletiva, Fioravante. Você acabou de fazer uma pós-graduação em Harvard, que você citou de maneira humilde, bastante sucinta, mas você acabou de fazer uma pós-graduação em Harvard. E aí,
qual foi um grande ensinamento que você tirou, que remete ao século XIX, um cenário parecido com o que a gente vivenciou por um super adensamento. Mas se a gente for pegar essa inteligência do passado, né, inteligência coletiva, e pegando carona nas palavras do Paulo, a gente tem uma cartilha de vivência, de boas práticas, de governança, compliance, não importa o nome bonito que a gente for trazer para isso, que foi escrita 2000 anos atrás, Sim. que diz que se a gente pensar com carinho em relação ao próximo, com amor genuíno, com a intenção de ajudar, é uma energia que nem Einstein explica. Não, Einstein não explica a energia que se avoluma e se concentra quando a gente planta uma coisa boa. E eu enxergo isso, Fioravante, mas sem demagogia nenhuma nas suas palavras e, de novo, nas suas atitudes. Então, eu me sinto privilegiado, agradecido do fundo do coração. Foi um prazer, uma honra ter essa aula com você. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham ficariam pelo nosso entusiasmo, porque quando a gente fala do coração, Fioravante, a gente Vai acaba longe. falando com entusiasmo. Se deixasse eu e você aqui, a gente ia madrugada dentro. Eu tenho certeza absoluta e eu estaria aqui, ó, igual um passarinho no ninho esperando a minhoca da boca da mãe, querendo aprender direto da fonte, porque você tem muito conhecimento técnico e de vivência. Mas eu passo a palavra para você com todo o sentimento de gratidão possível, para que você coloque as considerações que você achar oportunas, se quiser trazer mais uma história ou encerrar. Eu me dou por satisfeito e eu tenho certeza que quem não se dá por satisfeito e merecidamente pelo material humano que a gente tem do outro lado da tela, eu tenho certeza que o Fioravante, como é gentil, generoso, se a gente precisar fazer uma outra live, com o maior prazer eu marco, eu tenho certeza que ele vai aceitar, para que a gente continue complementando essa discussão a respeito do desenvolvimento regional, que você traz muito mais do que também com coração, vivência, mas também traz com números que nos atualizam. Então, acho sempre oportuno. Mas, Fioravante, a palavra é tua, mas guarde o coração, o sentimento de gratidão que me é genuíno, me brotou aqui nas últimas palavras que eu te passei. Muito bom, muito obrigado pelas palavras, eu agradeço. Realmente, eu acho que a gente voltou um pouco ao passado, né? E essa região nossa foi muito sofrido, né? E a gente lembrava o seguinte, na região de Campinas, todo o desenvolvimento ia para lá. A região nossa, sei, é de São Paulo até a divisa do estado, não tinha nenhum deputado. Então, aí começou a aparecer os deputados. Normalmente vinha deputado de São Paulo pegar voto no interior, mas não tinha um deputado caipira, não tinha alguém que... Então, o primeiro deputado que eu me lembro, que eu trabalhei e lutei por ele, foi o Franciscato, como deputado federal. Aí começou a nascer os deputados estaduais. Então, eu faço uma homenagem a todos esses homens que deram sangue por este caipirismo, por este interiorismo, entendeu? Por esse municipalismo. Então, você pegar aqui em Sorocaba, tanto a família do Panunzi, do Crespo, do Belde, né? São pessoas que, o senhor Alexandre Belde, pessoas que ajudaram, a família Fioravante, a minha, são pessoas que, a família da Estamparia, Pereira da Silva, pode ser os Barberos, então, são famílias que ajudaram a desenvolver. O Paulo, com toda a sua história em Porto Feliz, meus parentes de Itu, os Leis aí de Porto Feliz, o pessoal de Boituva, Tietê, Butucatu, o Franciscato lá em Bauru, o Casquel lá em São Manuel. Então, a gente se reunia para defender ideais, para poder lutar. E eu para encerrar tudo isso daí, fazer o agradecimento, eu vou contar uma coisa para você. O meu avô, quando veio para o Brasil, ele começou a plantar abacaxi e café. E levava os funcionários de Itu, o que não morava no sítio, de caminhão. Então veio a Grácia, o seu Grácio, o italiano, e começou a fazer aquelas jardineiras. O meu avô, pioneirista, que ele sempre foi. E eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que quem fez a globalização não foi a globalização agora. Começou com a imigração italiana, espanhola,
que vinha aquele grupo e cada um cuidava de uma coisa. Então, meu pai cuidava da área de transporte, na produção, no sítio. Aí veio esse Grace, fez o Onibinho, a mesma coisa, comprou o ônibus, o Casquel, o Franciscato, o velho Franciscato, o pai do Alcides Franciscato. E o que fizeram? Em 1937, o Carvalho Pinto resolveu pôr linha de ônibus, que precisava linha de ônibus para São Paulo. Então, meu avô foi convidado para fazer a linha de ônibus do Botucatu para São Paulo. O Casquel, mesma coisa. O Franciscato, atendendo toda aquela região de Marília, para frente de Marília, Baços, toda aquela região, para São Paulo. Então, o meu avô achava que era muita coisa. Então, ele falou, não, vamos achar um outro italiano para assumir. Daqui para São Paulo, a gente fica só na região de Itu, Porto Feliz, Sorocaba, Botucatu, fazer o regional ali, não ir para a capital. Então, nasceu a Cometa também nasceu desse modo, foi empreendedor imobiliário que começou a desenvolver. E aí as cidades começaram a se desenvolver. E assim foi. E aí meu pai trabalhava com meu avô, e o Tito Macioli assumiu a empresa, porque o compadre dele, Dona Vera, ficou viúva. Chegou para o meu avô, falou, você quer operar Sorocaba? Eu vou entregar de presente. Meu pai falou, eu aceito. E veio embora, vendeu os caminhões dele, parou, saiu da fazenda e montou a empresa aqui. Então, são histórias assim que, naquela época, todos esses desbravadores acreditavam. Então, o governador Carvalho Pinto, o Adhemar de Barros, quando fez essa rodovia, o pessoal, esse cara é louco, imagina fazer uma rodovia. O Paulo é testemunha. Quando inaugurou a Castelo Branco, a gente tinha medo de ir pela Castelo Branco. Ia de manhã pela Castelo Branco e voltava pela Raposo por Itu, pela Anhanguera, pela Marechal Rondon. Por quê? Não tinha ninguém na estrada. Você ficava com medo. Se o carro quebrasse, os motores era por pescador, então fundia muito fácil. Então, era uma dificuldade. Então, tudo isto foi empreendedorismo que fez acontecer, né? Então, eu cumprimento todos eles. Aqui em Sorocaba, um grande líder que nós tivemos, o Renato Amari, que deu uma alavancagem, o cara fora da curva também, entendeu? O Flávio, que agora é secretário de Estado. Então, são pessoas realmente que eu tiro o chapéu, entendeu? Agora, de todas essas pessoas, eu acho o seguinte, eles sempre acreditaram em Deus, sempre foram o complice do meu avô, dos nossos antecessores, era a Bíblia. Então, isso era o complice. Eles fizeram a globalização baseada na Escritura Sagrada. Então, nós temos o que nós temos hoje, né? Os pioneiros têm que ser contemplados, aplaudidos e têm que ser lembrados. Nós temos que ter história para lembrar e contar a história dessas pessoas, entendeu? Às vezes eu fico triste quando chego com uma pessoa de tu, e o Jacó, aquele é um milionário, você não conhece a história do Jacó. O Franciscato, lá de Bauru, ele foi deputado. Dono... Gente, o que esse homem fez, o que essas pessoas fizeram pelas suas regiões, pela sua população, entendeu? O que nós fizemos aqui, a minha família, na região aqui do Vale da Fome, Juquiá, Piraí, fui um dos fundadores da ANVAR, a gente contava com o apoio dos deputados. Eu tirava o Franciscato, que era prefeito de Bauru, para vir ajudar a gente aqui. Então, são coisas assim que você falava assim, eu faço com amor, não me dê esforço. Era sábado, domingo, tem que ir para Cananéia, numa reunião de prefeito lá, vamos todo mundo lá, vamos ajudar. Então, eu nunca fui prefeito, nunca fui político. Eu ia porque eu era um defensor da região, achando que realmente o que nós estamos vivendo hoje e que vamos viver daqui para frente é o que eu enxergava. E, se Deus quiser, essa pandemia vai corrigir alguns erros de curva que nós estamos cometendo. Então, vai ser anos difíceis, nós vamos passar esse ano muito difícil, dificuldades financeiras, dificuldades de sobrevivência, mas nós vamos superar. O povo brasileiro é feroz, famílias são ferozes. O Paulo aí é um cara que realmente, como você falou, fora da curva, entendeu? Então, eu acho o seguinte, não é à toa que ele está trazendo grandes indústrias para a região, acreditando,
força, fala, ele chora quando fala com o industrial, porque ele botou amor na terra. É isso que vale, entendeu? Ter por quem dizer por que ele está vivendo esse momento. Então, seu professor está certo. Vou levar essa frase, aprendi muito hoje. São pessoas que vieram do futuro para ajudar as pessoas que não estão no futuro, estão no passado. Então, são pessoas que vieram do futuro para fazer história. Então, uma homenagem aos nossos pioneiros, que Deus os abençoe e os proteja. Onde tiver, que receba as nossas orações. Obrigado. Obrigado a todos que estão aí. Estamos com 20 pessoas ainda. Obrigado por todos. Na próxima vez, nós temos que passar o link, porque o que eu mais recebi aqui é que ninguém conseguiu acessar o link. Nem o secretário João Taviano ficou bravo aqui, não conseguiu acessar o link. Ele entrou agora no finalzinho e mandou uma mensagem aqui no celular para mim. Então, gente, obrigado. Vamos fazer o seguinte, Fioravante. Vamos fazer o seguinte, a gente compartilha com eles o vídeo gravado, que ele fica gravado. Oh, por favor, passe para mim. Com o maior prazer. Daí. Eu vou passar para um arquivo histórico aqui do Jornal Cruzeiro do Sul também, que tem uma história. Todo dia o jornalista falou, nossa, eu vou passar a tua história, eu vou escrever um livro. Eu falei, gente, eu não estou no ponto de escrever um livro ainda, tem muita coisa para fazer. Vai guardando, assim depois a gente escreve. Tá bom, Diego? Já dava uns 2 volumes. Já dava uns 2 volumes dessa grossura, Fioravante. Mas graças a Deus... Aqui fala que eu já estou no 7º volume, então vamos fazer o resto. Pronto. Mas graças a Deus você continua escrevendo páginas e capítulos importantes para a nossa região. Então a gratidão é toda minha. Foi uma aula, foi um prazer, uma honra tê-lo conosco. E com certeza a gente faz mais lives aí, a gente comunica melhor, passa o link, chama a turma do Cruzeiro do Sul, chama o pessoal que vai escrever a sua biografia, porque eles vão ter trabalho. Se Deus quiser, você vai estar aí com a gente, escrevendo ainda muitos capítulos importantes para a nossa região. Fioravante, um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado de coração. Para toda a família. Fique com Deus. Agradeço a todos. Amém. Você também, todos que nos acompanharam aqui, firme e forte também, muito obrigado. Obrigado, Fioravante. Um abração. Fica com Deus. Tchau.